Quero cumprimentar todos que nos acompanham aqui nesse simpósio, que vai trazer um pouco de reflexão sobre inteligência artificial e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os objetivos do desenvolvimento sustentável propõem metas para serem alcançadas até 2030, e nós queremos trazer aqui nessa noite uma discussão, alguns exemplos de formas de inteligência artificial que podem ajudar no alcance dessas metas. Para isso, estão aqui presentes os mestrandos em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté, a engenheira Victoria Zanato, a bióloga Mariana Vidal, a advogada Vivian Ciapina, o engenheiro Ivair Marcos e a bióloga Mayra. Todos eles vão nos trazer exemplos para que a gente possa ter um panorama do quanto a inteligência artificial pode contribuir no alcance das metas, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Antes de passar a palavra para os nossos painelistas, eu quero apresentar uns slides iniciais. Exatamente, para poder discutir um pouco sobre de onde surgiram esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Próximo slide, por favor. Esse slide, ele nos traz a informação de que a ideia de sustentabilidade ambiental, ela nasce da intersecção dos pilares pessoas, planeta, né, ou recursos naturais e economia, certo? Então, a ideia da sustentabilidade ambiental, ela é consolidada nesse tripé, né, em que a gente entende, né, a ciência entende que proteger o meio ambiente é, sobretudo, preservá-lo, melhorando a qualidade de vida das pessoas e gerando lucros, né? Transformando a ideia do ambiente em valor econômico. Próximo slide, por favor. Essa ideia, ela já é antiga e ela foi consolidada em 1996 nos chamados Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Ali já próximo da virada para o ano 2000. E nós tínhamos 8 objetivos, né, do milênio. Esses 8 objetivos, eles foram aprimorados, próximo slide, em um desdobramento nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Incluindo aí, além daqueles pilares iniciais, planeta, pessoas e lucro, mas também o sentido da paz entre os povos e o estabelecimento de parcerias, né, na ideia do mundo globalizado. E isso desdobrou, então, em 17 objetivos, né, daqueles 8, desdobrou em 17. Vamos lá no próximo. Esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão agrupados em 4 grandes dimensões: a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão institucional, né? Então, incluímos aí a dimensão social, né? Os ODS 1, 2, 3, 4, 5 e 10, né? Eles tratam aí da erradicação da pobreza, da saúde e bem-estar das pessoas, né? Então, numa perspectiva de cuidar das pessoas diretamente.
considerando a dimensão ambiental, diz respeito à preservação dos recursos naturais, né? Então, aí a gente tem os objetivos, os ODS 6, 7, 12, 13, 14, 15. Na dimensão econômica, né, que não é perdida de vista dentro do conceito de sustentabilidade, incluímos aí os ODS 8, 9 e 11. E na dimensão institucional, ou seja, aquelas dimensões que incluem a parcerias, formação de parcerias e estabelecimento de uma situação de paz no mundo, estão os ODS 16 e 17. Né? Nessa perspectiva, né, os países, né, têm se debruçado em propor ações que busquem, na medida do possível, alcançar essas metas até 2030. E os objetivos, eles são muito intrincados, né, e possibilitam que outras ações se agreguem para o seu pleno desenvolvimento. E nós, então, nesse tema proposto aqui no evento de inteligência artificial, nos propusemos, no mestrado em ciências ambientais, a discutir exemplos de inteligência artificial que vão ou estão já contribuindo para o alcance das metas desses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, para isso, para iniciar essa discussão, eu chamo aqui a mestranda Mayra, que vai nos trazer alguns exemplos. Olá, professora, olá, colegas e a quem está nos assistindo. Bom, a ODS que eu escolhi para a gente discutir um pouco hoje foi a ODS 2, que corresponde à fome zero e à agricultura sustentável. Então, para a gente dar exemplos do que pode contribuir para a gente atingir esse objetivo, eu trouxe 3 trabalhos de pesquisadores brasileiros, né, que foi desenvolvido aqui, e tem relação com a agricultura. Então, o nosso primeiro trabalho, ele foi desenvolvido na USP, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, em 2015, foi uma tese de doutorado do agora doutor Marcos William da Silva Oliveira, e tem como tema análise de textura em imagens de folha para diagnose nutricional precoce e culturas de milho. O que é interessante nesse trabalho? A cultura de milho é uma das culturas mais importantes, tanto para consumo humano quanto para consumo animal e para a produção de biocombustível. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho, com uma produção anual de aproximadamente 101 milhões de toneladas, e a gente só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Esses dados eles foram disponibilizados pela Embrapa em 2019. Então, qual que foi o objetivo do trabalho? O objetivo é facilitar para o produtor, né, para o agricultor, diagnóstico daquela plantação, e se ele precisar fazer uma correção, se está faltando nutrientes ou se tem excessos de nutriente, para que ele consiga ter uma correção, para ele consiga melhorar a sua produção a tempo de fazer uma colheita saudável. Então, no que consiste esse trabalho? Primeiramente, o agricultor vai lá na sua plantação, faz a coleta aleatoriamente das plantas, das folhas, né, do milho, leva essas folhas para um laboratório e aí vai ser escaneada. Essa folha vai ser escaneada num scanner comum e essa imagem ela vai ser transferida para esse programa. O programa, ele é um programa de computador, né, baseado em modelos matemáticos, que vai analisar essa imagem e vai trazer uma resposta para esse agricultor. Então, funciona dessa maneira, você escaneia essa folha, coloca essa imagem dentro do programa,
O programa, ele vai fazer, a gente tem aqui no nosso gráfico, né, essa é a primeira parte, a aquisição de imagem, depois a gente ele vai segmentar, e vai fazer a segmentação e a descrição dessa folha, ou seja, ele vai pegar apenas a imagem que ele quer, que é a folha do milho, vai excluir tudo que tem em volta, e vai analisar cada pedacinho da folha. É interessante a gente entender que esse programa ele está baseado numa base de conhecimento. Então, toda situação que esse milho pode passar, se é um milho saudável, se é um milho que tem excesso de nutrientes, se é um milho que tem falta de nutrientes, ele tem alguma doença, todas as características que essa planta pode passar durante o seu desenvolvimento está dentro dessa base de dados. Então, o programa trabalha com uma base de dados já pré-estabelecida e ele é ensinado a fazer essa identificação. Então, a partir do momento que essa segmentação e descrição foi feita, feita a classificação e a análise dessas imagens, e aí ele exporta esse resultado. O resultado vai mostrar para o produtor o que ele tem que fazer naquela plantação, se a sua plantação está com excesso de algum nutriente, se a sua plantação está com falta de algum nutriente, o programa vai conseguir detectar isso, né, com uma certa antecipação, e vai fornecer, né, assim fornecendo para o produtor o que ele pode fazer para melhorar aquilo. Por que é importante esse tipo de diagnose precoce? Porque a nutrição adequada do solo, ele promove resistência a doenças, né, nessa plantação, aumenta o potencial produtivo, estimula uma agricultura mais sustentável, porque aquele produtor ele vai saber o que ele precisa fazer, então não vai ter excessos e nem falta de nenhum nutriente naquele solo, então não vai ter danos para o meio ambiente, porque vai estar tudo sendo muito preciso, e vai aumentar a produtividade e diminuir gastos, porque se você tem um diagnóstico precoce, ele vai conseguir dar uma solução para aquele problema, ele não vai ter perda de produção. Então, isso é muito importante, tanto para ele, né, na parte econômica, tanto para o consumidor, que aí o produto não vai ser tão caro, e você tem menos desperdício, né, você tem mais acessibilidade para esses produtos. Então, é muito interessante, muito importante esse trabalho. Passando para o próximo trabalho, a gente tem, nesse mesmo ideal, nessa mesma linha de pensamento, um trabalho que foi desenvolvido na Unicamp em 2003, que também foi uma tese de doutorado, do agora doutor Jean Paulo Silva Ramos, que tem como tema redes neurais artificiais na classificação e seleção de frutos. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a imagem de uma esteira já automatizada para a seleção de tomates. O tomate, qualquer fruto que a gente vai consumir, né, nós, o consumidor final, a gente vai lá no mercado e a gente tem uma ideia de um fruto ideal. A gente quer comprar um fruto bonito, um fruto que não está machucado. Então, todas essas qualidades que a gente impõe, a gente, consumidor, impõe nos produtos, foram colocados dentro também deste programa de computador, também baseado em esse programa de computador. Então, o que acontece? O programa ele entende que ele precisa selecionar uma fruta bonita, com um determinado tamanho, uma determinada forma geométrica, uma textura determinada, uma cor determinada, uma consistência determinada. Então, tudo isso é colocado dentro desse programa e ele vai conseguir, a partir da análise da imagem desse fruto, também analisar, ver se ele está dentro desses padrões e selecionar. O que é importante? Por que ele é importante também, né, para esse nosso objetivo? Também evita muito desperdício de alimento, porque nessas esteiras, quem faz essa seleção normalmente são pessoas. Então, a gente tem um fator humano, que a gente pode errar, né? A gente não está num dia muito bom, está estressado, quer ir embora para casa e acaba passando alguns produtos que não vão ser consumidos, eles não vão ser comprados e eles acabam estragando lá na prateleira.
Então, é muito interessante esse programa, porque ele não erra, ele não tem como errar. Ele é um programa de computador, ele foi ensinado a selecionar aquele fruto daquele jeito. Então, você não tem desperdício, vai para a prateleira do mercado aquilo que vai ser comprado. Se a fruta não está boa ainda, ela não está atendendo, ela não está madura, ainda está verde, ela pode ser guardada e quando ela estiver no ponto, ela pode ser enviada para compra, então você não tem esse tipo de desperdício. E se você tem uma planta uma fruta que tem uma injúria, tá machucadinha, ela não está com um formato muito bonito, você pode utilizar ela para outras produções, como, por exemplo, a molho de tomate, você pode enviar ela para ser feito molho de tomate, já que ele vai ser moído. Então, também é um sistema muito importante para evitar o desperdício de alimento, porque nessa seleção errada, vamos colocar assim, você tem produtos que são perdidos lá na prateleira porque eles não vão ser consumidos. Então, quando você tem um sistema que consegue analisar, selecionar eles de maneira adequada, você tem menos desperdício de alimento. Então, e no nosso próximo slide, a gente tem uma outra ideia, né, um outro sistema, também foi desenvolvido aqui no Brasil pela Embrapa e pela Agritech, é o Aglibis 1.0, que é um robô com inteligência artificial para análise de solos na agricultura. O legal desse Aglibis 1.0 é que ele usa uma técnica que é a espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser, que a sua sigla é o LIBS. Essa técnica ela foi utilizada pela NASA no robô da Curiosity, que foi enviado lá para Marte para fazer análise de solo. Então, aqui a gente tem uma tecnologia de ponta aplicada na agricultura, né? É um robô que ele faz uma análise limpa, não gera resíduo, o que vai fazer com que... E muito precisa, e também vai fazer com que o produtor tenha uma resposta rápida para o seu problema. Então, como é que ele funciona? O agricultor, o produtor vai lá, faz a coleta da terra, né, do solo, e envia para o laboratório. O laboratório pega aquela amostra, coloca dentro do Aglibis, né, 1.0, e ele vai conseguir analisar de forma precisa e muito rápida pH do solo, níveis de carbono, a textura, quantidade de areia, de silt, de argila naquele solo, e a resposta é enviada diretamente para o produtor. Então, através de um aplicativo de celular, ele envia a resposta já com um programa, já com uma determinação agronômica. Então, se ele tem um problema, o programa já envia a solução também. Isso é muito interessante porque também reduz muito os gastos de produção, porque quando você tem uma análise precisa e uma solução precisa, você reduz muito o gasto e isso vai refletir também no consumidor final, que somos nós, né? Então, é muito interessante essa ideia. Essas 3 ideias que eu trouxe, eu acredito que podem ser implantadas aí para auxiliar a gente, o Brasil, a atingir as nossas metas, né, os nossos objetivos. E também, as 3 técnicas auxiliam muito o meio ambiente, evita excesso de produtos químicos no solo e também traz para a gente uma alimentação mais saudável. Então, isso, achei muito interessante esses trabalhos. E agora passo a palavra para a nossa colega Vitória. Obrigada, Mayra. Olá, professora, olá, colegas mestrandos, olá, quem está nos assistindo, participando desse encontro, desse congresso. E pegando o gancho da Mayra também, eu vou citar exemplos, serão 3 exemplos de inteligência artificial aplicados ao ODS 14, que é referente à vida na água, à proteção dos oceanos. Então, uma notícia interessante é que a inteligência artificial ela está sendo utilizada para detectar plásticos nos oceanos, né, através da análise de imagens de satélite. E essa é uma iniciativa do Laboratório de Plymouth, no Reino Unido.
Essa notícia de que há uma grande mancha de lixo, especificamente no Oceano Pacífico, mas também em outros oceanos, e ela já ocupa uma área 16 vezes maior do que se esperava, ela é bem alarmante no meio científico, né? Cerca de 5 bilhões de partículas de plástico flutuam atualmente nos oceanos. São as chamadas ilhas de plástico, né? Elas são cada vez maiores, conforme demonstra no mapa, e é bem preocupante, é bem alarmante. Mais uma notícia que preocupa é que cerca de 136 mil animais marinhos todos os anos são prejudicados por conta desses resíduos descartados, né? Seja por ferimentos, por ingestão desses resíduos, asfixia, resíduos agregados ao seu corpo e a morte. É muito comum a gente ver fotos nas mídias sociais de animais mortos nas praias, com muitos resíduos, né, no seu organismo. E esse sistema, ele estuda as imagens coletadas pelo Sentinel-2, que é um satélite da Agência Espacial Europeia, e ele consegue detectar esses resíduos flutuando. Esses objetos, eles absorvem e refletem a luz, produzindo uma assinatura espectral específica. Esses objetos, eles absorvem e refletem a luz, produzindo uma assinatura espectral específica, gerando assim um banco de dados, facilitando na identificação desses plásticos flutuando nos oceanos, né? Esse sistema ele foi aplicado já no Canadá, na Escócia, em Gana e no Vietnã. E ele conseguiu diferenciar os resíduos plásticos de materiais naturais, como as algas, por exemplo, com cerca de 86% de precisão. Os cientistas, os pesquisadores, eles pretendem refinar essa técnica, adaptando para o reconhecimento de resíduos plásticos em corpos d'água mais turvos, com características diferentes. Eles também pretendem refinar essa técnica também com o uso do drone, que seria mais um exemplo de inteligência artificial. E algo que é consenso entre a comunidade científica é que, para que esses resíduos parem de crescer nos nossos oceanos, para que essas chamadas ilhas de plástico cessem, né, diminuam e cessem, é unânime que a humanidade precisa parar de consumir plástico da forma que tem sido utilizado. Então, seria a diminuição da produção e do consumo desse plástico e a destinação adequada dos resíduos plásticos existentes. Próximo slide, por favor. Mais um exemplo interessante da aplicação da inteligência artificial na proteção dos oceanos é que ela tem sido utilizada também para identificar recifes de corais que são resistentes às mudanças climáticas. Essa iniciativa é da Agência de Publicidade para o Oceano, a The Ocean Agency, em parceria com outras ONGs, como, por exemplo, a 50 Reefs, 50 Recifes. O aumento da temperatura do planeta, né, e, consequentemente, a elevação da temperatura dos oceanos, tem causado diretamente o impacto nos recifes de corais. Nós sabemos que a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem dos recifes de corais. E com a elevação dessa temperatura, eles têm sido diretamente impactados, né? Esse ecossistema, ele não consegue sobreviver quando o oceano se aquece além do normal e também se acidifica. E cientistas, eles descobriram um tipo de coral que parece ser resistente à elevação da temperatura. Essa descoberta vem dessa ONG 50 Reefs, e é uma iniciativa projetada para identificar esses tipos de corais, podendo ajudar a garantir a sobrevivência dos recifes, né, a esses eventos climáticos severos que têm ocorrido nos últimos anos. De que forma eles trabalham? Eles capturaram imagens subaquáticas
são cerca de 56 mil imagens, é um banco de dados muito grande, e eles, no total, tiraram imagens de cerca de 4 mil quilômetros quadrados nos oceanos. E para analisar todas essas imagens, eles recorreram à inteligência artificial. Primeiro, eles utilizaram cerca de 600 imagens para poder treinar esse sistema, para identificar diferentes tipos de corais e invertebrados. E depois disso, o sistema ele conseguiu catalogar por conta própria. Isso ajudou muito os pesquisadores, porque o uso da inteligência artificial para análise das imagens, ele tornou o trabalho muito mais eficiente. Cada análise é feita em segundos pelo sistema. Isso levaria cerca de 20 a 30 minutos por imagem, né, num banco de dados gigante com mais de 50 mil imagens. Então, isso facilitou muito. Então, essa pesquisa trabalha com 50 recifes no total, e esses 50 recifes, eles têm um potencial de sobrevivência, né? E de ajudar a repovoar recifes vizinhos ao longo dos anos. Então, mais uma vez, a inteligência artificial sendo utilizada em prol do cumprimento da ODS 14, que seria o desenvolvimento sustentável dos oceanos e sua proteção. Próximo slide, por favor. Mais uma notícia interessante, é uma iniciativa da IBM, que é uma empresa norte-americana de informática, que seria esse navio autônomo que vai cruzar o Oceano Atlântico. Esse é um barco não tripulado, e ele percorrerá inicialmente um percurso específico, por conta de um motivo também histórico específico, mas que futuramente ele vai poder ser utilizado em outras expedições. Esse é o intuito, né? Para poder conhecer melhor os oceanos. Uma nova criatura prepara-se para cruzar o Oceano Atlântico. A partir de 6 de setembro, um barco autónomo equipado com sensores e inteligência artificial vai ser a primeira embarcação a cruzar os mares entre a Europa e a América sem recurso à tripulação humana. Mayflower é o nome do projeto resultante de uma parceria entre a tecnológica IBM e a Organização de Investigação Marítima para o Mar. Não é possível simular o mundo real com que nos vamos deparar e ter de gerir. Estamos prestes a começar os testes ao dispositivo de inteligência artificial. De Plymouth, em Inglaterra, a Plymouth, nos Estados Unidos. Uma nova travessia, 400 anos depois da primeira. A 6 de setembro de 1620, o primeiro Mayflower partia para a expedição que viria a marcar a colonização britânica da América. Hoje, como dantes, 5.000 quilómetros separam as duas cidades. Uma distância, contudo, encurtada no esforço pelos avanços tecnológicos. As mudanças que ocorreram nos últimos 4 séculos em termos de tecnologia têm ido no sentido de ver no que é que a tecnologia pode beneficiar os humanos, tornar as coisas que fazem mais seguras ou facilitar as tarefas que têm para fazer. Um regresso ao futuro com o objetivo de conhecer no presente os oceanos como nunca antes e perceber quem os habita, como se comportam os mares e até que ponto estão poluídos. Esse é só o início desse tipo de formato de expedição de um navio não tripulado. Esse tipo de pesquisa, ele pode reduzir riscos, porque não haverá tripulação. Então, isso pode também reduzir os custos da pesquisa. Não haverá tripulação, não haverá demanda de alimentação, cuidados com a saúde, higiene, tudo que demanda atenção para uma tripulação. Então, esse seria só o início desse tipo de expedição. Ele vai ser utilizado futuramente, não só nesse trajeto, mas em todos os nossos oceanos. E essa questão de redução de custos, ela é muito interessante. Isso pode viabilizar muito mais pesquisas, né? Algo que também é muito falado no meio científico é que pouco se sabe sobre os nossos oceanos. Ainda há necessidade de muitos estudos para o conhecimento dos nossos oceanos profundamente. E essas informações captadas, elas podem ser utilizadas para pesquisa, com intuito de fiscalização, geração de políticas públicas e um maior conhecimento dos nossos oceanos.
Há uma citação de uma pesquisadora brasileira, a pesquisadora Lúcia Campos, e ela fala que de todos os lugares do nosso planeta, um dos mais desconhecidos é a região oceânica, o que ironicamente cobre a maior parte da superfície terrestre. Então, o uso da inteligência artificial através desse navio não tripulado vai ajudar a conhecer melhor o nosso oceano e os mistérios que o envolvem. A aplicação desses 3 exemplos da inteligência artificial na proteção dos oceanos é só uma parte dos estudos que já têm sido feitos. É interessante porque durante a pesquisa eu identifiquei outros estudos que utilizam a inteligência artificial em prol não somente da ODS 14, que seria a proteção dos oceanos, mas com todas as ODS. Então, é a inteligência artificial na defesa do meio ambiente e da vida. Agora, eu passo a palavra à minha colega mestranda Mariana, que vai dar continuidade à aplicação da inteligência artificial nas ODS. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou continuar com vocês com o assunto dos oceanos. Para dar continuidade, eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento que a gente tem sobre os oceanos. Como a nossa colega falou, o conhecimento é ainda muito limitado. Vocês já devem ter ouvido falar que a saúde da humanidade ela está intimamente relacionada à saúde dos oceanos. E a saúde do oceano ela está intimamente relacionada à saúde da biodiversidade que nela habita. Eu vou falar para vocês como a inteligência artificial tem nos ajudado sobre esse conhecimento da preservação da biodiversidade marinha. Essa aplicação, ela cai tanto na ODS 14, que fala sobre a preservação dos oceanos, quanto na ODS 15, que vai falar sobre a preservação da biodiversidade em geral. A saúde das baleias. Você já pensou como deve ser difícil diagnosticar a saúde de uma baleia? Bom, a melhor forma para isso seria a coleta de um exame de sangue. Mas em animais como a baleia de vida livre, isso se torna inviável. A segunda melhor opção seria a coleta de amostras de muco, que é excretado junto na sua respiração. Só que esse material, ele contém vírus, bactérias, hormônios e até mesmo resíduos ambientais, como os resíduos plásticos. Para ajudar a gente nessa coleta, a gente está contando com a ajuda da inteligência artificial implantada nos Snotebots, esses robozinhos que vocês estão vendo nas imagens. Esses veículos autônomos não tripulados, eles têm nos ajudado muito na coleta de amostras em difíceis localidades. Anteriormente, para fazer a coleta desse sopro, era preciso da utilização de um veículo tripulado e da presença de pesquisadores humanos. Como vocês notam aí na imagem, essa tripulação, elas precisavam ficar muito perto desses animais. E como eles são animais selvagens, eles possuem um comportamento que não dá para a gente prever. Então, isso se tornava muito perigoso para os pesquisadores, além de perturbar os animais. Agora, com a utilização desses veículos inteligentes, a gente consegue fazer a coleta dessas amostras a centenas de metros de distância. Esses veículos, eles já estão sendo usados em viagens de campo de biólogos marinhos para monitorar, rastrear e até identificar baleias, de uma maneira que só foi possível nos últimos anos. Esses veículos, eles são inteligentes, pequenos e relativamente discretos. E eles permitem que a gente chegue em lugares inacessíveis para a humanidade. Isso permite que a gente consiga informações de eventos raros de curta duração, como é o exemplo da respiração das baleias. Mas como que funciona? Esses drones personalizados, eles vão pairar a superfície da baleia, onde eles vão coletar o muco e ranho, que é um tesouro de dados científicos que vão nos ajudar a ter informações críticas, tanto sobre a baleia como sobre o seu ecossistema. Após a coleta, esses drones vão enviar as amostras para embarcações que vão estar a centenas de quilômetros de distância e os pesquisadores vão baixar os dados em máquinas que estão rodando algoritmos capazes de identificar uma baleia em particular
e informar sobre a saúde dela em tempo real. A inteligência artificial, ela nos permite fazer isso até mesmo na presença de fatores de confusão, como é o caso do movimento imprevisível das baleias e da baixa visibilidade dos oceanos. As pesquisas nesse campo, elas estão nos informando dados críticos sobre esse ecossistema. Essa experiência e tecnologia, ela nos permite o acesso a dados em ambientes hostis, o que permite que os pesquisadores ajam mais rápido e consigam tomar decisões mais oportunas em suas missões. A longo prazo, nós vamos conseguir diagnosticar a verdadeira saúde dos oceanos e até mesmo da humanidade. Agora, aqui no próximo slide, eu vou mostrar para vocês algumas imagens coletadas pelos Snowbots das Ocean Alliance, que é um dos principais projetos que desenvolve pesquisa nesta área. Vocês podem notar no vídeo que as baleias, mesmo na presença do drone, ela continua com o seu comportamento habitual, porque já foi provado em estudos científicos que o drone ele não perturba esses animais. E ele pode chegar até relativamente bem próximo, porque o som que ele emite é muito baixo, então é quase imperceptível pelas baleias. Além das imagens, ele consegue capturar esse sopro, onde vai ter as informações que vai ser estudadas. Após a coleta, ele vai para essas embarcações, que vão estar a uma distância segura, e os pesquisadores vão ter acesso a essas informações. Aí algumas imagens da visão de calor, que ele também possui. Eu vou mostrar para vocês que a inteligência artificial, ela tem nos ajudado não só na coleta de amostras, mas também ela nos ajuda a analisar dados já existentes. Ao observar essa imagem dessa embarcação de pesca de arrasto, você já se parou para pensar o motivo de tantas aves relacionadas a esse tipo de prática? Bom, se você não conhece, isso se vale pela captura de espécies não visadas, o que a gente chama de captura acessória, no qual todos os animais pescados de baixo valor comercial são lançados mortos ao mar. Para você ter noção, no Brasil, por exemplo, um camaroneiro de porte médio lança no mar cerca de 80% do peso total pescado. Às vezes, a captura acessória pode chegar até 90% do peso total pescado de uma rede. Para ajudar a gente a diminuir esse cenário devastador, seria necessário a criação de modelos da prevenção da biomassa e da localização geográfica das espécies alvos, bem como os fatores bióticos e abióticos que iriam interferir sobre elas. Atualmente, a indústria pesqueira, ela utiliza de modelos estatísticos convencionais para gerar esses modelos, as técnicas multivariadas. Essas técnicas, elas vão pressupor relações contínuas e lineares. E aí que está o problema, porque a dinâmica de populações, elas não seguem esses parâmetros. Então, esses métodos acabam sendo inviáveis para gerar esse tipo de informação. E uma alternativa seria, então, o uso das redes neurais artificiais. Essas técnicas computacionais, elas possuem modelos matemáticos inspirados em sistemas neurais de organismos inteligentes. E elas são capazes de aprender com a experiência. Essas técnicas, elas podem ser empregadas para prever a ausência ou presença de espécies de peixes comercialmente importantes. Aqui no próximo slide, a gente pode observar uma tabela com os resultados do trabalho de Maravilhas et al. Esses pesquisadores, eles testaram a eficiência da inteligência artificial na identificação de 3 peixes comercialmente importantes, o tamboril, a pescada e o salmonete, e compararam esses dados com a eficiência de uma técnica multivariada. A pesquisa, ela aconteceu no mar Mediterrâneo e ela teve 5 variáveis preditivas: a abundância, a proporção, a posição geográfica, o mês de amostragem e a profundidade da coluna d'água. É possível que a gente observar
que as redes neurais artificiais constantemente tiveram um resultado melhor que as técnicas multivariadas, nos 3 parâmetros estudados: sensibilidade, especificidade e desempenho de reconhecimento. Fica claro para a gente que o conhecimento da localização geográfica de espécies de peixe, elas podem ensinar para a gente como esse sistema se mantém e nós podemos criar modelos eficientes de dinâmica de populações. O interessante é que essas redes neurais, elas podem ser treinadas para ecossistemas em particular, o que nos informaria respostas a problemas de interesse. Um exemplo é o trabalho de Joy e Def. Esses 2 pesquisadores, eles estudaram a previsão geográfica de 14 espécies de peixes de água doce e de crustáceos na Nova Zelândia. O objetivo do trabalho foi compreender como que a atividade humana e as mudanças climáticas interferem na comunidade desses peixes. Com os resultados, eles conseguiram localizar sítios geológicos que precisam de conservação e apontar fatores críticos na biodiversidade para o cultivo de espécies ameaçadas. Com esses resultados, a gente consegue ver que a prevenção da ocorrência de espécies e o seu local no mar é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável da indústria pesqueira. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agora eu vou deixar vocês com a Vivian. Obrigada, Mariana. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar especificamente sobre a ODS 15, que é sobre a importância da preservação dos ecossistemas terrestres para a biodiversidade, a manutenção da biodiversidade. Segundo essa ODS 15, ela é intimamente ligada ao meio ambiente no estado geral, terrestre. Precisa aparecer o slide. Bom, eu vou falando enquanto não aparece. Ah, já apareceu. É que tá pequenininho. ODS 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, ela é bem completa realmente nesse sentido. E qual a inteligência artificial que eu escolhi para que demonstrasse bem essa proteção? Próximo slide, por favor. Bom, nesse slide é possível ver um drone, que já foi falado anteriormente, muito bem explicado pela nossa colega. Esse drone, ele foi criado inicialmente para fins militares pelo israelita Abraham Abbe. Bom, ele foi para os Estados Unidos em 1977, levou a técnica do drone ainda para fins militares e desenvolveu essa técnica até termos o drone que temos ainda hoje em dia. Hoje em dia ele ainda é usado para fins militares, só que se diversificou o uso dele. Então ele é usado para fins militares, fins civis, comerciais, e também para proteção ambiental, como é possível ver nessa foto. Bom, a proteção ambiental, ela é muito importante, porque, segundo dados da ONU, 13 milhões de hectares de florestas são perdidos a cada ano. E a gente tendo em vista que as florestas são fonte de subsistência para mais de 1,6 bilhões de pessoas, incluindo 70 milhões de indígenas, então é uma população muito densa, embora muitos afirmem que as florestas estão sendo exterminadas, de fato, de certa forma estão, mas ainda são muito importantes a preservação, porque são lar de mais de 80% de todas as espécies de animais, plantas e insetos terrestres. Então, não é à toa que se preservam as florestas. Bom, essa foto, especificamente essa foto, é do Macapá, no Amapá. É uma área de preservação ambiental permanente que foi localizada por esse drone. Esse drone, ele
ele monitora as queimadas e ele é coordenado pela Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA. Ele localiza locais de difícil acesso e fornece imagens de qualidade, como incêndio e localização de possíveis criminosos. Essas imagens, no futuro, vão servir de provas para inquéritos policiais por crimes ambientais, que eu já vou falar no próximo slide, por favor. Os drones utilizados no combate ao desmatamento. Em São Paulo, nós temos a Lei 16.380 de 2017, que regulamentou o uso dos drones pela Polícia Ambiental. E os bombeiros também podem usar dentro das cidades, então, tanto pode ser usado em área urbana como em área rural. A intenção dele é justamente essa, fiscalizar áreas de queimadas, caça e pesca predatória. Como eu afirmei, né, da atuação da Delegacia do Meio Ambiente do Amapá, e agora eu vou explicar sobre a Operação Verão, que é bem recente, do final desse ano para janeiro, que ocorreu em Caraguatatuba, né, e essa operação foi muito importante, porque ela rendeu 5 autos de infrações ambientais, somando um total de 0,188 hectares de área autuada, uma multa de R$44 mil. Foi tudo registrado na delegacia por crime ambiental, segundo o artigo 38A e 48 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Bom, vou falar um pouquinho dessa lei, da importância dessa lei, 9.605 de 98. Ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. O artigo 38A, eu vou explicar um pouquinho sobre a importância dele. Ele é importante porque ele tipificou o crime de destruição, danificação de vegetação, da Mata Atlântica, né? Ele especificou da Mata Atlântica, certo? Uma pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. A pena não é considerável, a pena é pequena, e é detenção, então não é reclusão. Detenção quer dizer que não vai preso, pode ser substituído por prestação de serviços à comunidade, mas já é uma pena, né? Então, ainda é crime. E o artigo 48 da mesma lei, impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. A pena também é branda, uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Embora essas penas sejam brandas, ainda é lei e ainda é crime e deve ser cumprida a lei, né? Próximo slide, por favor. Eu vou falar um pouquinho agora dos drones utilizados no combate ao desmatamento na Amazônia, que é o mais importante ecossistema terrestre do planeta. Bom, a Amazônia, ela é uma região de muitos conflitos florestais, territoriais, agrários, de mineradores, com indígenas, é uma região muito, assim, efervescente. Então, o drone é um equipamento de muita importância, porque ele evita que o agente de fiscalização do IBAMA, da FUNAI, atue na linha de frente do combate a esses criminosos. Eu dei 2 exemplos. O conflito que houve lá no Vale do Javari, no Amazonas, é uma região bem isolada, com tribos isoladas, e houve presença de caçadores na área. Eles entraram em terra indígena para fazerem a caça ilegal, na beira do rio Juruazinho. Então, esse drone, ele localizou esses criminosos, foi possível fazer essa identificação, e houve apreensão e soltura de animais. Então, foi muito relevante essa ação desse drone. E um outro exemplo que eu utilizei foi
o drone utilizado pelo próprio indígena da tribo Uru-Eu-Uau-Uau. É uma tribo isolada também na reserva indígena em Rondônia, onde a visita ela é solicitada por e-mail, a FUNAI entrega aos líderes locais. Esse drone, ele detectou grileiros e madeireiros ilegais na área. Isso foi bem recente, é de dezembro de 2019. Descobriram 200 hectares desmatados através do drone. Então, a conclusão que podemos chegar sobre essa preservação ambiental é preservando a floresta, você preserva todo um ecossistema indiretamente. Você preserva os indígenas que ali habitam, que não são poucos. Em São Paulo tem 34 terras indígenas identificadas, mas eu não falei de São Paulo, eu estou falando do Amazonas. Então, você preserva em São Paulo, preserva no Amazonas e todos os indígenas que possam existir ainda no país, porque eles sobrevivem da terra. E mantendo os indígenas na terra, você evita, logicamente, a exploração econômica dessa terra, por meio da agropecuária, por meio do extrativismo da madeira, por meio de mineração, todas as atividades danosas ao meio ambiente. E, por consequência, danosas a todos os seres vivos que ali existem. Só um exemplo, concluindo, sobre a tribo Uru-Eu-Uau-Uau, eles sobrevivem da castanha do Pará. Um exemplo, 10 pessoas coletando por 30 dias gera uma renda de 2.500 por pessoa. Então, isso é uma renda para a própria terra indígena, e eles conseguem algum conforto também com isso, TV, geladeira. Então, eles não podem ser considerados seres desassociados da sociedade, e sim devem ser preservados como partes integrantes da sociedade, e preservados sua cultura, e através da preservação do ecossistema em que eles habitam, o ecossistema da biodiversidade no geral, porque o ecossistema é de bem de uso comum de todos da sociedade, para a preservação das presentes e futuras gerações. Então, esse é o princípio maior do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, né? Desenvolver mantendo, né, o que já tem de reservas ambientais e áreas de preservação ambiental. Bom, agradeço muito pela oportunidade e passo a palavra ao Ivair. Boa noite a todos. Né? Eu vou falar sobre o objetivo da ODS 9, que é construir infraestrutura, né, resilientes e promover a industrialização inclusiva e sustentável, né? E incentivar também a inovação. E dentro das ODS 9, né, que a gente vai ver o porquê que isso acontece, a gente vai estar ligando isso com cidades inteligentes, né, que é o tema que eu escolhi. Então, para que isso aconteça, o que é necessário, né? Um investimento da infraestrutura e inovação, né? E que isso é uma peça fundamental, né, para o crescimento econômico e do desenvolvimento de um país. Então, esse investimento, eles estão relacionados com o quê? Com transportes em massa, né, que a gente seria metrô, trens, né, e ônibus. Energias renováveis, que são solares, eólicas, né, as hidrelétricas, né, que é a principal fonte de energia aqui no Brasil, e crescimento de novas indústrias, né, que vai gerar emprego e inovação. E também as tecnologias de comunicação e informação, né, então esse processo de inovação tecnológica, né, eu acredito que seja o caminho mais fácil, né, para solucionar os desafios econômicos e ambientais. Tá? Segundo o programa, né, de Nações Unidas para o Desenvolvimento, quando a gente diminui a distância digital, a gente garante um acesso, né, justo, né, e de igualdade à informação e aos conhecimentos. E com isso a gente pode proporcionar a inovação, né, e o empreendedorismo
para a comunidade. Então, o que vem a ser uma cidade inteligente, né? Então, ela é uma tecnologia voltada para a população, né, de uma cidade que seja criativa, né, e sustentável. Tá? Ela usa a tecnologia em processos de planejamento, com a participação da população. Né? Segundo a União Europeia, né, chama Smart Cities, né, são um sistema para melhorar a qualidade de vida no uso da energia, de materiais e serviços, né? E dessa forma consegue melhorar o desenvolvimento econômico, né? Então, de acordo com o Cities in Motion Index, que é o IESE, Business School na Espanha, ela cita alguns indicadores, né, que demonstram o nível da inteligência de uma cidade. O que seria para fazer essa medição dessa inteligência de uma cidade? A governança, né, dessa cidade, como é feita a administração pública, o planejamento urbano, né, de todo o processo da cidade, as tecnologias que possui e o meio ambiente, né, como está se tratando o meio ambiente, e as suas conexões internacionais, né, com o mundo lá fora, a coesão social e capital, né, humano e a economia. Eu destaquei, né, para a gente estar comentando mais sobre a tecnologia, o meio ambiente e a coesão social. Eu acho que isso ela está mais voltada no ODS 9, né, que a gente vai falar. O sistema de transporte, a gente fala em tecnologia, né, uma das grandes dificuldades das empresas é gerir uma logística de transporte de cargas, né, seja de matéria-prima, né, na hora da entrega, ou do produto final, nessa venda do produto para o consumidor. Né? Para isso, soluções de inteligências artificiais são necessárias, né, para resolver esse problema. Um exemplo desse setor, onde essa prática é aplicada, é no agronegócio. Então, máquinas, né, muitas vezes que trabalham sozinhos, que realizam as colheitas, né, levam o seu conteúdo até o lugar onde desejado, né, onde vai ser trabalhado, manipulado, que seja. E veículos automáticos também, que já são parte das logísticas das empresas de mineração ou de extração de materiais naturais. Um exemplo, né, de precisão, né, digital, desenvolvido pela EcoBot, são robôs que possuem sensores que identificam ervas daninhas, né, na cultura, e em seguida, por meio de aças mecânicas, né, eles aplicam herbicidas, né, unicamente nas plantas nocivas e sem atingir as saudáveis. Então, é uma tecnologia, assim, uma inteligência artificial voltada para uma máquina que trabalha dentro, né, de uma área de produção rural, que faz todo um trabalho sem prejudicar e sem danificar as plantas e o meio ambiente, sem usar excesso, né, vamos falar assim, de herbicidas aí para resolver o problema das plantas que são nocivas. Essa utilização também está no planejamento de, acho que, monitoramento, né, e deslocamento, tá? Como, por exemplo, identificação do tráfego, né, que gera um congestionamento e atraso. Então, essa tecnologia ela é voltada para que quando o produtor, ele quer levar o seu produto, né, ele consegue já estudar todo o trajeto que esse produto vai percorrer, né, evitando congestionamento e atrasos dessa entrega, né. Ela desenha todas as rotas mais eficazes. Então, ele consegue, pelo sistema, identificar qual a melhor rota, né, onde está condicionado, qual o melhor caminho, né, a fazer, e também dá um alerta, né, de segurança no transporte e rastreamento em tempo real, isso. Então, uma segurança também não só para
para o funcionário, né, vamos pensar assim, um motorista que está trabalhando, mas também uma segurança também no produto dele, né, produzido para que não evitar roubos, né, de cargas, que acontece muito. Então, é voltado para isso. E esses são alguns exemplos, né, de tecnologia e de inteligência artificial aplicada aí. No trânsito, quando a gente fala de transporte, né, no trânsito, existe um aparelho que tem um papel muito importante na segurança das rodovias. A gente é chamado de um radar chamado Optical Character Recognition, que pode ser traduzido como reconhecimento óptico de caracteres. Tá? Essa prática, essa tecnologia, ela faz uma leitura, né, de um arquivo de imagens para identificar padrões e depois transcreve textos que estão contidos na placa, né, de um veículo, que seja. Né? E o legal desse programa é que ele faz toda a leitura, né, da placa de um veículo e ele consegue também identificar para uma cidade se esse veículo ele foi roubado, né? Qual o destino que ele, se ele foi roubado dentro da cidade, qual o destino de saída, né? Que esse caminhão, que seja de carga, ou até um veículo de passeio, para onde ele foi deslocado. Então, fica muito fácil, né? Ele não tem só a função, porque às vezes a gente fala em OCR, né? De radar, a gente já pensa em multa de trânsito, mas tem todo esse benefício por trás também que é feito, né? Que a gente às vezes desconhece um pouco. E em questão de inteligências artificiais, eu coloquei aqui também casas inteligentes, né? O que vem a ser casas inteligentes? Então, quando é feita a automação da residência, a gente promove a integração, né, e a racionalização de diversos sistemas existentes, tais como uma parte de comunicação, transmissão de dados, a iluminação, climatização, segurança da sua residência, né? E até também na irrigação de jardins, né? E vários outros, tá? Que vão gerando benefício, economia, conforto e segurança, né? Para uma residência. Esses sistemas são aplicados através de microcontrolador chamado Arduino, né? Juntamente com o Ethernet Shield. Esse Ethernet Shield ele é responsável pela comunicação dos sensores com a app, tá? O Arduino ele faz todo o processamento e todo o acionamento do comando. Então, se eu quero desligar uma lâmpada através do meu celular, né? E a parte de eu quero ligar o meu jardim, né, para irrigação, a água, né, para irrigação, eu tenho todo esse controle, não interessa onde eu estou, né? Posso estar até dentro de casa mesmo e fora, né? Muitas vezes quando eu trabalho, chego, falo, nossa, esqueci a luz acesa, eu consigo visualizar tudo que tem aqui dentro e fazer todo esse processo, ligo, desligo, programo, né? Então isso gera muita economia. Então não deixo uma luz acesa, consigo fiscalizar isso, né? A irrigação, eu vou sempre estar irrigando no horário certo, né? Depende da necessidade, então economia de água, então tem todo um sistema atrás disso que é muito importante para a parte econômica, né? E essa parte a gente estava falando do microcontrolador, né, Arduino, eu acho uma coisa muito importante a ser colocado também de trazer, né, para as pessoas com necessidades especiais uma interação com a sociedade e com o meio em que vive, né, dando uma liberdade de autonomia, né, e o mais importante é que ele se sinta assim, útil e independente, porque ele consegue fazer quase todo o sistema sem estar pedindo para a pessoa, apaga a luz ali para mim, faz isso, faz aquilo, né? Então, é uma coisa muito importante. Além disso, está na inclusão social, né? Da ODS 9 lá. A construção sustentável, eu vou comentar um pouco da construção sustentável para a gente entender como a construção civil ela demanda uma geração grande de resíduos, né?
Então, segundo o Conselho Internacional da Construção, a CIB, ela consome, né, a construção civil, recursos naturais e utiliza energia de forma intensa, gerando um grande impacto aí para o meio ambiente. Acredita que 50% do resíduo sólido gerado pela atividade humana sejam da construção civil. Né? Para isso, a importância de criar uma construção que seja sustentável. Né? E com isso, também o grande desafio para o setor está na redução e otimização do consumo, né, de materiais e energia, né, e resíduos gerados. Né? E com isso, fazendo a preservação do meio ambiente. E a qualidade, né, a melhoria da qualidade da vida social das pessoas. E para que isso aconteça, né, a gente deve mudar o conceito de arquitetura convencional e ver mais um lado, né, de projetos flexíveis, evitando demolições, né, você fazer o mais aproveitamento possível daquilo que eu tenho. Né, na hora que a gente vai fazer, a parte, em vez de demolir, eu posso estar utilizando aquela parede, fazendo algum projeto específico ali. Buscar soluções para um uso racional de energia, né, que são as energias renováveis, que é muito importante. Gestão ecológica de água, né, um processo para economizar o gasto, né, excessivo de água e reduzir materiais de grande impacto ambiental. A gente fala também em redução de resíduos, né, numa medida para redução de perdas e reutilizar mais esses materiais, né? Então, não só a gente em redução de materiais, a gente fazer a reutilização desses materiais da construção civil. Isso são dados, né, do Ministério do Meio Ambiente, tá? E para que isso tenha sucesso, né, a inteligência artificial é fundamental, né, nesse processo. As técnicas de inteligência artificial, ela está sendo aplicada para atender a demanda de fontes limpas e sustentáveis. Segundo a International Energy Agency, que é o IEA, a participação das fontes de energia renováveis na matriz energética global, ela ultrapassa os 40%, né? Vai ultrapassar os 40% até 2040, contra 25% da participação hoje. O Brasil, ele tem incentivos governamentais, né, que impulsionam a instalação de parques eólicos e solares em diversas regiões, né, do país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Então, a capacidade elétrica instalada proveniente dessas fontes, né, ela já ultrapassa hoje 16 gigawatts, né, na produção de energia. Então, a inteligência artificial pode tornar a produção de energia mais previsível. Então, recentemente o Google, através do DeepMind, anunciou que está aplicando, né, técnicas de aprendizado de máquinas para prever a capacidade de geração de energia. Né? E isso foi usado em parques eólicos da região central lá dos Estados Unidos. Né? Então, esses dados históricos, né, tirados das turbinas eólicas, e previsões de tempo que foram utilizados pelo DeepMind para treinar uma rede neural, né, capaz de prever potências geradas ao longo do dia pela turbina. Né? E isso com antecedência, né, eles conseguem isso prever em 36 horas antes dessa produção. Então, com base nessa previsão que ele tem com 36 horas antes, né, ele consegue fazer uma base de dados, né, para a negociação da energia gerada. O NCAR, National Center of Atmospheric Research do Colorado, nos Estados Unidos, também vem trabalhando com o uso de inteligência artificial para previsão, né, de energia eólica gerada por parques eólicos do estado. E a confiabilidade na utilização de energia, né, dos parques permite, né, que os operadores pudessem aumentar a parcela de energia renovável em sua operação.
Próximo, esqueci uma indicação de cidades inteligentes, né, que precisa... Bom, eu coloquei aqui uma sobre a construção sustentável, né, o que utiliza, né. Então, a importância da construção sustentável, eu coloquei o telhado verde aí, que é uma relação, eu fiz uma relação do telhado verde com o uso da inteligência artificial. Ela faz com que a produção de energia gerada, né, por um sistema automático diminui, né, pois quando o programador que liga, né, uma determinada temperatura durante um período de tempo, né, ele é prorrogado pelo isolamento térmico do sistema natural, né? Então, além de minimizar um sistema de inteligência artificial, né, a diminuição e a geração de energia. Então, eu consigo diminuir o custo, né? Numa casa, por exemplo, eu vou programar para que o sistema lá de Arduino, ele chega a uma temperatura lá de 20 graus, ele ligue o sistema de ar condicionado para manter mais fresco ou mais quente, né? Dependendo do lugar. Então, nesse caso, eu vejo o telhado verde, né? Que é colocado como um sistema que vai prorrogar, então, essa temperatura que vai ser ligada ou não através do sistema, né, de energia aí. Algumas cidades brasileiras já estão concedendo benefícios, né, para moradores que optaram, né, pelo telhado verde. Eu achei um dado importante que as pessoas que constroem, né, as residências em telhado verde em Blumenau, ele pode contar com mais área disponível para a construção. Então, 50% de área permeável, né, que é obrigatório no terreno, ele pode ser transferido para o telhado verde. Então, ele consegue construir uma área muito maior do que aquilo que é por lei, né, no plano diretor da cidade, e através do telhado verde, então, essa área para ele acaba se aumentando. Eu achei muito importante isso. E só para a gente colocar, né, e o Brasil, o primeiro telhado verde foi implantado no Palácio Gustavo da Capanema, né, sendo aí o iminente a sede do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, em 1947. Eu achei muito importante isso. Eu vou finalizando, né, agora o meu tema, e eu vou passar palavras para a nossa querida professora, a doutora Ana, do curso de mestrado de Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté. Oi, professora, tudo bom? Muito obrigada, Ivair, muito obrigada a todos os painelistas. Acho que a gente fez um esforço, né? Porque são tantos exemplos, são muitas oportunidades para que a gente possa divulgar um pouco, né, da possibilidade que a inteligência artificial, né, nos traz para poder fazer com que a gente alcance a nossa meta, né, ou as nossas metas até 2030, né? Ainda há um longo caminho para se percorrer, né? Mas temos muitos resultados positivos, né? Então, quero agradecer a todos, quero agradecer a Mayra Carita, a Vivian Ciapina, a Mariana Vidal, a Vitória Zanato e ao Ivair Marcos, né, que abrilhantaram aqui esse evento, nos trazendo esses exemplos, né, que vão dar uma ideia, né, muito para além, né, daquele uso da inteligência artificial restrita à área da tecnologia, né, mas sim pensando numa sociedade mais justa, numa sociedade que tenha perspectiva econômica e ambiental para, como disse a Vivian, né, para a geração atual e para as gerações futuras. Então, até breve, agradeço a todos que nos assistiram nesse evento.